Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, ó, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, a galera perguntando para mim como que é essa questão da nova venda do Vasco. Como é que vai ser, Bigode? É o dono do Chelsea, o milionário americano, Todd, se eu não me engano, o sobrenome dele é Boehly, Todd Boehly, é o cara americano, é o cara da grana, é o cara que comprou o Chelsea lá daquele russo milionário, é ele que vai assumir o Vasco. Irmão, tá sendo especulado, né, o nome desse milionário americano. Vocês sabem, o Vasco entrou na justiça, ganhou a liminar, né, para pegar de volta o futebol, o controle do futebol pro associativo. A 777 estava enrolada até o pescoço, várias ações rolando e processo, aquela loucura, né, inclusive acusada de fraude lá fora, tá? E aí começou a estourar, né, nos clubes, parou de fazer o aporte, parou com isso, parou com aquilo, e aí no Vasco também deixou de cumprir algumas questões do contrato. Pedrinho foi, conseguiu eliminar e o Vasco recuperou o futebol. 777 ficou batendo o pé com relação a valores para vender a parte dela do Vasco, né? Ela tinha adquirido 31% das ações por 310 milhões, queria vender por 600 milhões, o dobro, tá? E aí, claro, né, que não rola, né, maluco? Não rola vender pelo dobro. Né? Ela nem fez o Vasco valorizar tanto assim. O Vasco passou, foi crises na mão dela, né? Um elenco mal montado em 2023 ou elenco mal montado em 2024. Agora que o Pedrinho vai colocando ordem na casa, tá? E dentro ainda desse tema, colocar ordem na casa, a ACAP, que é uma empresa de seguros lá fora, assumiu os ativos da 777 e não quer mexer com todos os clubes de futebol. Vai separar alguns para mexer, outros não. Os não, o Vasco está dentro, tá? Ela não quer administrar o Vasco, tá? Não quer fazer a gestão do futebol do Vasco. Então ela entrou em acordo com o Pedrinho e agora o Pedrinho e essa empresa, a ACAP, estão procurando novos investidores, estão procurando um novo dono para o Vasco. E aí, irmão, vai para o mercado, surgem esses nomes, né? Inclusive, né, esse que está sendo especulado, o dono do Chelsea. Vamos aguardar, né? O Pedrinho já deixou claro que a próxima venda do Vasco vai ter no contrato questões esportivas, tá? A empresa que comprar o Vasco vai ter que colocar no contrato projeto esportivo para o Vasco ser campeão, tá? Não é só fazer de qualquer jeito, igual estava aí no contrato com a 777. Irmão, falar de futebol, que é o que nos interessa, né? A gente vai ficar parado uma semana aí, o Cuiabá tem jogo pela Sul-Americana, seria o jogo do Vasco, última rodada do turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco não vai jogar, só joga domingo contra o Grêmio. Esse jogo vai ser lá na Arena Condá, o estádio da Chapecoense. Mudou o horário, né? Mudaram o horário desse jogo, passou de 4 para as 7 da noite no domingão, tá? É a estreia do Vasco no retorno do Campeonato Brasileiro, lembrando que a partida de ida, né, no turno, o Vasco venceu o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro por 2-1. Para essa partida contra o Grêmio, a gente deve ter novidade no time titular, o Bigode, irmão. O Bigode já, ó, esfregando a mão. A gente pode ter, finalmente, Payet e Coutinho titulares do Vasco, irmão. Tô doido para ver esses dois jogando juntos, né? O Payet, bastante tempo fora esse campeonato aí, Payet do céu, hein? Quase não jogou, começou o campeonato fora, tá? Não jogou contra o Grêmio, não jogou contra o Bragantino, não jogou contra o Fluminense, tá? E aí veio jogar contra o Criciúma fora de forma, numa partida que ele nem deveria ter entrado. E aí, irmão, foi se arrastando, né?
foi se arrastando contra o Flamengo, não jogou nada, já não jogou contra o Palmeiras, não jogou contra o Juventude. Cara, ele quase não jogou, irmão. Jogou, eu lembro, sempre gosto de falar isso, cara, porque é um jogador caro, irmão, mais de 1 milhão por mês. Ajudou o Vasco em uma partida naquela vitória contra o Vitória da Bahia, 2-1 para o Vasco, 2 assistências dele. Tá devendo, Payet, tá devendo, tá? E a gente espera que o Payet volte, não saia do time e possa mostrar futebol ao lado do Coutinho, né? Vai ser muito bom ver os dois nesse time titular. Já tô imaginando aquele time, irmão, ó. Léo Jardim no gol, goleiraço, tá? Paulo Henrique na lateral direita, tá jogando demais o Paulo Henrique, tá? É um dos jogadores que mais desarmam no Campeonato Brasileiro, tá muito bem o Paulo Henrique. Lateral esquerdo, Piton, outro jogador que está muito bem, e está bem desde que chegou ao Vasco, né, no ano passado. Né, foi uma contratação, ele mantém, né, a estabilidade, ele mantém o bom futebol. A zaga é uma questão ainda que a gente ainda torce o nariz, Michael e Léo, a gente está torcendo para a volta logo do João Vitor. João Vitor, informei para vocês, está com previsão de volta ou para a partida contra o Fluminense ou para a partida contra o Criciúma, mas certo que volte contra o Criciúma, e o Vasco está buscando ainda um zagueiro no mercado, né? A gente não sente confiança nessa zaga, tá? Confiança nenhuma nessa zaga. É o setor que precisa reforçar. Pedrinho está no mercado aí buscando nomes tops, né? Toda hora é um nome top especulado, é o Mina, é o Tolói, é o Dória, é o Pepe, né? Nomes tops especulados que a gente espera que dê certo uma contratação de um nome top desse para a zaga. Por enquanto, a zaga é Michael e Léo, né? Com o João Vitor machucado. 2 volantes que a gente está gostando muito de ver jogar, né? Os dois estão muito bem, principalmente o Matheus Carvalho, está jogando muita bola esse garoto, tá? Hugo Moura e Matheus Carvalho. E aí, para Praxedes, irmão, esquece Praxedes. Praxedes sai do time para a entrada do Payet, aquela posição ali é do Payet. E na frente sai o Adson. O Adson não tá bem, tá? O Adson tá com edema na coxa, o Adson toda partida é dúvida, toda partida sai mancando, tá? Então a gente deve ter a titularidade aí do Felipe Coutinho no lugar do Adson, completando esse ataque. David e Verratti, irmão, tô animado para ver. Payet, Coutinho e Verratti, hein? Esse trio de ataque promete. Vamos ver se a gente vai conseguir ter a felicidade de ver esses 3 juntos como titulares já nessa próxima partida contra o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Falando um pouquinho mais de contratações, Aleph Manga. Lembra do Aleph Manga? Jogador que está hoje no Coritiba, era jogador do Volta Redonda, está sendo especulado para vestir a camisa do Vasco, embora o staff dele tenha negado qualquer negociação com o Gigante da Colina. Fato é, irmão, precisamos de mais alguns reforços, tá? Preciso que o Pedrinho, né? A gente precisa que o Pedrinho contrate logo, principalmente um zagueiro. Tá devendo, essa zaga tá devendo, irmão. A gente foi alguns jogos sem perder, a zaga sem falhar e tal, mas aí vem um joguinho e tal, contra o Atlético Mineiro, a gente viu que a zaga precisa de reforços, meu amigo. A zaga precisa de reforços. Cara, comenta aqui, irmão, sua animação, cara, porque eu tô numa expectativa muito alta para ver Payet e Coutinho jogarem juntos. Você tá com a expectativa alta também? Confia que esses dois vão arrebentar no comando de ataque aí do Vasco? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!